Feliz Natal e um grande momento. Linhagem Geek na área. E aí, galera? Tudo beleza? E aí, como vocês estão? Comeram bastante? Né? Abusaram? Exageraram? Já estão tomando Motilium? Já estão tomando, como é que é o outro lá? Que é o ideia. Sal de fruta, né? Que depois de estourar na comida, é bom tomar aquele... como é que é? Engove. Engove é pra quem bebeu bastante, Eno. né? Eno, isso aí, sal de fruta e muito mais. Mas de qualquer forma, galera, eu aqui, neste dia 25 de dezembro, desejo a todos um Feliz Natal, que Deus abençoe demais a vida de vocês. E nesse dia tão especial, a gente traz o nosso troféu Lacrate, olha ela aqui, a nossa agendinha de ouro, que premia os filmes mais lacradores do ano de 2025. Estamos na 4ª edição do Troféu Lacrate. Sejam todos bem-vindos e vamos lá pro nosso ranking das maiores lacrações de 2025. Feliz Natal, galera. Feliz Natal. Que vocês tenham encontrado a família de vocês, resolvido alguns problemas, se resolvido com alguém, né? Seja um parente, ou alguém bem próximo, um amigo. E estamos aqui pro Troféu Lacrate, porque a Lacrate existe ainda. A Lacrate tá aí. E se você não lembra, a gente vai lembrar você. A gente vai lembrar você aqui, na nossa humilde opinião, das maiores lacrates de 2025. Diminuiu. Opa! Bastante. E a gente gosta disso. Mas ainda tem. E a gente gosta de trocar essa ideia com vocês. E vai ser um prêmio muito legal aqui, o prêmio Agendinha de Ouro. Ó, pra vocês terem uma noção, galera, que a gente vem repercutindo isso desde já do final do ano passado, com a eleição do Trump, com as outras empresas, grandes empresas, anunciando que estavam rompendo laços com a agenda Day, várias empresas, Harley Davidson, Microsoft, Caterpillar, várias empresas, várias. E a gente já começou a perceber isso agora em 2025. Em 2022, 23 e 24, a gente fez um ranking das 10 obras mais lacradoras e ainda sobraram. Ainda ficaram obras de fora. Esse ano, nós colocamos 7 obras lacradoras, porque a gente já percebeu aí uma diminuição considerável das lacrações, tá? Mas vamos lá. Vamos para pro nosso troféu Agendinha de Ouro aqui. E o primeiro, na nossa 7ª colocação, lógico, fazendo aquela brincadeirinha, já coloquem aí, façam o ranking de vocês das obras mais lacradoras de 2025 e vamos ver se a gente acerta, tá? Se as nossas ideias batem, tá bom? Primeiro, na 7ª colocação, Superman. Ai, meu Deus, Superman, não acredito. Superman. Sem choro. E o contexto é o seguinte, Superman lacra, na verdade, James Gunn lacra na origem do Superman. Aqui, nós temos os pais do Superman tiranos, elimina o fator messiânico do Superman e coloca Jor-El e Lara em uma posição de tirania, de domínio, de ditadura, formar harém e o escambau domine a Terra. Até agora ainda não foi desmentido no cinema isso. A gente tem aí algumas condições que isso era uma mensagem adulterada pelo Lex Luthor. Apareceu até naquele GCzinho depois que o Lex Luthor é preso. Mas ainda assim, eu só vou acreditar quando isso for mostrado pra gente nas telonas. Enquanto isso, registramos sim essa lacração no Superman. E essa lacração se confirmou no Pacificador, né? Porque essa origem messiânica do Superman, muitas pessoas fazem associação com o cristianismo. E realmente você tem um simbolismo bem forte nisso tudo. Depois no Pacificador, que ele coloca que os nazistas gostam do cristianismo, que assim, é um negócio completamente sem pé e sem
cabeça. Mas aí você pode falar, mas na Segunda Guerra Mundial tinha cristão. Assim como tem cristão comunista, né? Que no final de tudo não é cristão, certo? Ele acha que é, mas é um cristão trans, né? Ele se diz cristão, mas apoia o nazismo, apoia o comunismo, não faz sentido nenhum, né? São duas ideologias completamente genocidas. Então aqui já dava pra entender onde o James Gunn tava indo, né? É muito difícil você fugir da originalidade do Superman e do simbolismo da originalidade do Superman, seja nos pais terrenos e nos pais celestiais, os pais do espaço, que dão a missão pro Superman ali na Terra. Então você tem todo esse contexto, você teve... E aí no Pacificador você consegue concluir que o James Gunn ele tem algum problema com o cristianismo. Muito, ele tem um problema muito forte, né? Pode não gostar, pode ser ateu, pode odiar, né? Mas ele deixou claro isso. Eu, por exemplo, eu posso odiar uma certa história, mas se eu fosse adaptar a história, eu não ia colocar o meu gosto pessoal e minha opinião nessa história, tentar fazer o melhor possível. E o James Gunn faz, o que ele faz? Ele pega uma questão pessoal dele e muda o filme, muda a animação. Ele já é um diretor que me passa isso. E um cara como esse, encarregado de um universo cinematográfico da DC, pra mim é muito preocupante. Se ele mexeu a origem do Superman, o que ele vai mexer na origem do Batman? A origem do Flash? A origem do Lanterna? A origem da Mulher Maravilha? Ele pode mexer em tudo, se ele já mexeu do Superman. Então isso aí também é uma característica de um lacrador desgraçado, né? Que gosta de pegar a obra original e mudar, acrescentando a agenda dele, né? Que é o sequestro que a gente falou bastante aí no livro do Manual da Lacração. Então, aqui não tenho dúvida nenhuma que é uma lacrate do James Gunn. Muito bem, galera. Então vamos para a nossa sexta colocação. E na sexta colocação, nós colocamos aqui Zootopia 2. Em Zootopia 2, os répteis são um espelho da cultura negra e latina e, adivinha, são vítimas de preconceito por conta de uma conspiração de linces, que são vistos como aristocratas, ricos e, sobretudo, linces brancos. A cobra do filme é colocada como vítima boazinha, pervertendo um símbolo muito bem estabelecido dentro da cultura ocidental, e o castor do filme, quando descobre que o vilão é um lince branco, solta a frase: "Eu já deveria saber". Bom, você tem ali um clássico da lacrate, né? Porque geralmente a gente deu bastante esse exemplo no Avatar, né? O Avatar tem o povo do céu. O povo do céu é o povo malvado. Se você quer manter uma narrativa que o povo do céu é um povo malvado, nenhum deles pode ser bom, porque todos são maus, que é o argumento lacrador, né? Aos brancos, certo? E no Avatar, nesse último Avatar, você tem um do pessoal do céu que aderiu à causa dos bichinhos azuis. Aqui é interessante porque você tem um lince branco que parece que tá ajudando os nossos protagonistas, mas aí no final do filme ele vira. Ou seja, todos os linces brancos são maus. Todos eles são preconceituosos. E aí você cai perfeito na agendinha lacrate, né? Que é o seguinte, todo branco não presta. Quantas vezes a gente já não viu, né? Toda vez em um filme de ação ou um filme qualquer, o vilão ser um branco, rico, milionário, bilionário, que é a narrativa, né? O bilionário tem que morrer, menos o bilionário que me ajuda. Eu nunca vi Eu nunca vi esse bilionário ter que morrer do George Soros. Eu nunca vi. Esse é um que tem que viver, né? Então é sempre alguns, né? É igual o George Orwell, né? A Revolução dos Bichos, né? Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que os outros, né? Então você tem uma semiótica bem diferente, mas aqui, sem dúvida nenhuma, essa foi uma grande lacrada bem subjetiva, porque aí você tem... Quando representa a cultura dos répteis, é sempre ali num gueto, né? Que faz uma analogia com a cultura latina, a cultura africana, os negros, os becos, né? Que tocam jazz ainda e blues, né? Tem isso também. Então, aqui é muito claro que isso aconteceu em Zootopia, mas é muito mais subjetivo, muito menos direto do que a Disney tem feito. Vamos então para quinta colocação, e na quinta colocação nós temos uma batalha após a outra do belíssimo, do lindíssimo Léo,
que nunca assistiu o próprio filme Titanic. Mas olha só que interessante, tá? Esse filme aqui nós avaliamos ele de uma forma positiva, é um bom filme, eu gostei bastante, tá? Gostei bastante do filme, principalmente do Leonardo DiCaprio, o Champagne é excelente, e aquela cena da perseguição final eu achei maravilhosa, tá? Tem um ritmo interessante, de vez em quando ele dá uma arrastada, mas eu gostei muito do filme. Entretanto, nós temos aqui a clássica romantização do pensamento e do revolucionário. O filme, ele traz a história de um revolucionário que foge com a filha, a mãe é expulsa, perseguem a mãe de algum jeito, mas você tem aqui o filme trazendo uma ótica do revolucionário. Legal, olha só que bom, que bacana ser revolucionário. Então aqui uma batalha após a outra deixa bem claro essa romantização do revolucionário. Esse filme, né, Uma Batalha Após a Outra, é um bom filme. E aqui você tem, no começo do filme, a retratação dos revolucionários com um certo tom de humor e ironia. Né? O revolucionário mais velho, cansado, né? E a própria mulher, né? Com um conflito ali de ser revolucionária, ao mesmo tempo tá grávida, não sabe se tem um filho feminista ou não. Né? A vida de revolução, ela interpreta que a vida de revolucionária dela pode acabar no momento que ela tiver o filho, a filha na verdade, né? Então isso é bem interessante no filme. Tanto é que quase perto do final do filme eu tava pensando, eles estão tratando o revolucionário com com uma certa chacota, vai ser assim mesmo? Só que ali no último ato, o Paul Thomas Anderson, ele devia estar vendo o filme ali, o roteiro. Não, para aqui. Tá muito zoeiro. A gente precisa colocar alguma coisa legal pro revolucionário. Só que aí o que ele volta, né? A volta dele é o laço familiar, que não combina muito com o que o revolucionário prega, né? Família, vocês estão ligados. Né? Depende da família. E que tipo de família. Então, no final do filme, aí você tem um laço de família. Laços de família. Lembra? Então, assim, é um filme que acho que tentou corrigir algo que poderia ser um Tropa de Elite. Poderia. É isso aí. Ele quase foi, né? Alguns podem até interpretar que foi mesmo. Né? De retratar por exemplo, o código, né? Do telefone. Incrível. Qual é o código? Isso aí tudo pode servir como uma forma de piada. É claro que o Champagne ali, ele não é ele é um personagem que não traz um sentido humorístico. É um negócio mais sério. Totalmente. Ele quebra essa parte, né? Mas você vê que ele tenta fazer um revolucionário contra um nazista, mas a gente sabe muito bem da história, né? E não adianta você... É melhor discutir também, nem precisa discutir com a gente, mas discute com o Thiago Braga. Aliás, ele tem um livro sobre isso, né? Do pacto, Ribbentrop-Molotov, que é difícil, né? Do esquerdista assumir esse pacto, mas... É um filme bom, Leonardo DiCaprio tá de parabéns ali, é uma atuação primorosa dele, mas é um filme lacrate, é um filme revolucionário que quase dá uma entortada. Vamos então para a nossa quarta colocação, e na quarta colocação uma série que foi muito difícil, mas a gente foi até o final, fomos até o final, com dor no coração, derretendo a cada episódio, mas vamos falar de Coração de Ferro. A frase Tony Stark não seria quem é se não fosse bilionário. É a mesma pergunta que a jornalista da Globo News perguntou pra bilionária brasileira. Se você não tivesse as condições que você teve, você acredita que seria bilionária? Aí ela, sim. Ainda termina a frase com mérito e capitalismo funciona. Nossa, é a mesma coisa aqui. É sempre um sim, né? Será que se o Neymar nascesse em Londres, ele seria jogador de futebol? É uma pergunta idiota, né? Mas o lacrador, ele segue bem esse papel. A série começa tirando totalmente o mérito do Homem de Ferro e é uma série de uma personagem que é derivada dele. É isso aí. Outra coisa, nos quadrinhos ela não é uma ladra. Na série é uma ladra. Eles ela gostam, é uma ladra. Né? Eles gostam de ladrão. Ela é uma vítima da sociedade que se junta com uma série de estereótipos de vítimas da sociedade. Todos. Ali tem a cartilha inteira. Tudo ladrãozinho, socialista, excluídos, que sofrem desigualdade e querem só roubar os milionários.
E você tem, né, a representatividade ali absolutamente forçada, quadros, né, questões emocionais pobres, nada é desenvolvido certo. É um trabalho de faculdade por alguém que nunca apertou um REC na vida. Então, assim, é um trabalho muito pobre, com lacração o tempo inteiro. Não dá pra você criar um universo agora se desfazendo do Tony Stark. Não tem como. Ele é o sucesso da Disney. É que é lógico, a Disney foi sequestrada também por esses lacradores. E agora ele volta, né, como o Doutor Destino. E agora vai voltar. Cadê a Riri Williams? Ela vai estar nos Vingadores? Eu não vi a cadeirinha dela lá, não. Tem a cadeirinha dela, né? Ela reclamou, né? Falou que o programa dela foi escanteado. E foi porque é ruim, né? E talvez seja eliminada do Disney Plus. Ele é muito. Isso aqui é muito ruim. Mas o que vale é o Mephisto. Isso, aí, mas tem o Mephisto. Valeu a pena, né? Esse Mephisto. Mas pelo menos o Borat ali, né? O Sacha Baron Cohen manda bem. Manda bem. Manda bem. É um bom ator. Bem, e você tem o clássico, né? O revolucionário, aquele que vai contra o sistema, que rouba dos ricos. Tentar emular uma espécie de Robin Hood ali, ao contrário, pra tirar dos ricos e dar pra quem precisa. Você tira totalmente o mérito, né, do Tony Stark, tira tudo. Foi muito difícil assistir essa série porque ela é muito ruim. Muito bem. E aí, galera, estamos agora chegando no nosso pódio. Quem vocês acham que está na terceira colocação? Medalha de bronze. A terceira obra mais lacradora de 2025 se chama Homem-Aranha em Wakanda. Caraca. Sim, galera. Homem-Aranha em Wakanda. Vocês não assistiram Homem-Aranha em Wakanda no Disney Plus? Não viu? Então vamos lá. 90% do elenco do Homem-Aranha é transformado em negro. Sim. Você tem a mudança da etnia de Harry Osborn, de Norman Osborn, mulheres com skin lacrate, incluindo side cut. O Harry diz essa daí. Sabe a frase quando a Mary Jane fala pro Peter, vai lá e pega eles, tigrão? Quem fala isso é o Harry, o Peter. O Peter fala, pega eles, tigrão. O Harry fala, pega eles, tigrão, pro Peter. Que coisa mais Tarcísio, né? Nós temos também policiais e pessoas brancas. Não, essa cena também é outra cena ridícula. Tipo, o Looney, né? Que é o lápide. Ele tá andando pela rua, ele é negro, né? Claramente, você vê a viatura e fala, vai enquadrar. Vai tomar enquadro. Então, assim, é muita forçação de preconceito. O cara negro entra no metrô, a velha com a neta se afasta dele. É muito forçado isso. É ridícula essa série. Tá? Ridícula. E não faz sentido numa série que 90% dos personagens são negros, alguém ter medo do negro. Senão ele é a maioria ali. Então são alguns pontos que o Lacrate... Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, né? A gente falou que a Lacrate tá diminuindo, mas esse Homem-Aranha Wakanda aí, ele é um dos maiores produtos lacradores e tá usando o Homem-Aranha, pô. Então assim, você vê que... É igual o Galvão narrando a Argentina. Não pode deixar eles gostarem do jogo. Vai deixando eles gostarem do jogo ali, eles vão pegando tudo, já pegaram. Agora o Homem-Aranha inteiro os caras pegaram. Mudaram tudo ali no Homem-Aranha e, esse aqui, se você tá fazendo faculdade, tá usando o woke ali como espécie de trabalho ou doutorado e não quer passar, né? Porque você sabe que se você falar disso, você não passa. Mas se você não tem o desejo de enfrentar e não passar, pega esse Homem-Aranha Wakanda aí, que é atual, é de 2025, que você vai ter um doutorado inteiro só dele. Porque são frases de efeito, são todos a semiótica, a representatividade, a linguagem, a arte, tudo. Abertura com rap. Só porque o Miles Morales, sei lá, né? Não é o Miles Morales, né? Que o Miles Morales também tinha rap. Mas é o Homem-Aranha que tem toda essa pegada, então tem que ser rap. É igual aqueles comercial do PT, né? Que coloca os negros só dançando rap. É só pra isso que os negros saem pra esquerda. Se pensar de uma outra parte, já não, né? Aí não já... pode gostar de um estilo de música diferente. Não pode existir um negro que gosta de música clássica. Ele tem que estar pichando o muro e ouvindo rap. E funk. Então assim, esse é o melhor documento que se pode ter de 2025 de Lacrate. Também tem a mudança de etnia, não, a mudança de gênero do Dr. Connors pra Doutora Connors, né? Que em vez de ter o lagarto, é a lagartixa, né? É muito lacrador. E vai ter segunda temporada pra nós, hein? Sim. Vai ter segunda temporada.
Medalha de prata, galera. Segundo lugar, é claro que ele tem que estar aqui também. Mais uma série. Reparem, hein? São as últimas, ó. Coração de Ferro, quarto lugar. Homem-Aranha Wakanda, terceiro. E em segundo lugar, O Pacificador, tá? Ó, James Gunn aparecendo 2 vezes. A nova DC aparecendo 2 vezes no troféu Lacrate, hein? 2 vezes. Mas aqui no Pacificador a gente tem no primeiro episódio aquela suruba completamente desnecessária, com cenas podres, bizarras, nojentas, totalmente fútil demais. E aí depois você tem o ataque direto ao cristão, em um momento quando a Adebayo diz Jesus Christ, no outro universo da série, o Judomaster diz o seguinte: esse eles adoram, se referindo a um universo que é nazista e que eles adoram Jesus Cristo. Continuando, neste mesmo mundo nazista, a série deixa claro que o outro universo é como a Lacrate enxerga a atual situação dos Estados Unidos, inclusive com a inclusão da suástica na bandeira do país. Perfeito, é igual o Eric Kripke no The Boys, ele acha que o Capitão Pátria é o Trump, entendeu? Então o esquerdista, né, o esquerdista tem muitas fases de deslocamento da realidade, mas o esquerdista mais deslocado acredita nisso aqui e acha que isso é maioria, que ele é a maioria. E a série foi um fiasco. A série foi um fiasco de audiência, foi um fiasco de tudo. É uma série muito ruim, muito previsível, tudo muito básico. O James Gunn claramente utilizou ali uma verba do estúdio pra dar emprego e dar um cachezinho pros amigos dele, incluindo a mulher dele. Pelo menos essa é a minha interpretação. Uma série muito pobre. E colocou até o Yondo de novo lá. É uma série muito pobre, né? É uma série feita pra agradar a própria galerinha e o James Gunn, ele sempre dá uma lacradinha. Vamos ver o que ele vai fazer com Supergirl, que já é um ano perdido pra DC em relação à Marvel. A Marvel vai destroçar a DC se também continuar nessa pegada, porque a Marvel, ela tá, por enquanto, falando só de quadrinho e falando diretamente com o fã que realmente assiste e gosta dos personagens. Se em algum momento eles reverterem isso, aí quem sabe pode morder ali alguma fatia. Mas mesmo assim, é um ano muito difícil pra DC, Supergirl e Cara de Barro contra Vingadores e Homem-Aranha. Putz! Engraçado que no Coração de Ferro, né, no primeiro episódio, ela já começa mijando no Homem de Ferro, e aí o James Gunn coloca o Krypto mijando no Superman. E quem vai levar o troféu Agenda de Ouro de 2025? Eu acho que tá meio na cara, mas é claro, precisa ser dito. A nossa querida Zigla com Branca de Neve, a nossa Branca de Neve revolucionária, socialista, feminista, que não precisa de nada de ninguém para vencer a bruxa má. Uma Branca de Neve feia que tem uma bruxa bonita. Ó, nós temos ela como líder de revolução, a cartilha feminista em peso, um reino igualitário, emulando o comunismo de forma fantasiosa, um príncipe que virou ladrão, mudança do conceito da beleza para favorecer a feiura de Zigla e uma turma de ladrões como heróis. Eu não disse que eles adoram ladrão, né? Então, assim, eles adoram esse conceito, né, da lógica do assalto, né? Eu não tenho alguma coisa que o capitalismo o capitalismo não me deu, me prejudicou, então eu vou pegar quem o capitalismo favoreceu. Eles têm essa mentalidade completamente deturpada, né? Muito vem da universidade. Mas aqui a gente tem um dos produtos também mais lacradores e automaticamente quando é lacrador, muito lacrador, ele é muito mal feito. É muito mal feito. Tecnicamente é um filme sofrível. A Rachel Zegler tá ridícula nesse papel. A Gal Gadot também tá muito mal. Todo mundo feito. E você tem cenas que você sabe que foi feito em estúdio por conta da iluminação, absolutamente antiprofissional, porque a gente sabe que a Lacrate, o troféu Lacrate, ele vai sempre pra obra que se recusa a ser obra e se permite ser mais agenda, né? A agenda vence a obra. E é muito podre, é muito podre, é um filme horroroso isso aqui, cara. É um filme ridículo. E aí, você tem a mudança de padrão, né? A mudança de... Como é que é o nome disso que eles falavam? Que a sociedade influenciou você a pensar dessa forma, né? Que o belo é belo e o feio é feio. Não, isso não é o feio. É que você foi ensinado a achar que isso é feio. Então eles usam todos
toda a construção cartilha. social? Eles usam. É uma construção social. Eles usam toda a agenda na Branca de Neve. Mas detalhe, isso foi o que nós vimos. Antes tinha outro filme. Eu gostaria de fazer um protesto e queria ver o corte original. Que aí devia aparecer Marx e o Escambau. Mulherada ali com cavalos, salvando o mundo. Então, assim, é um filme podre. Deixou rastro e deixou trauma. Eu acho que a Disney tá bem mais traumatizada com os live actions, porque depois desse fracasso, até o da Rapunzel, fecha aí os live actions. Isso. Parem as máquinas. Vai mudar o Hércules, não vai fazer mais o Hércules negro. Então, pode ter sido um agente de mudança da própria Disney. Vamos aguardar, mas é podre, horroroso e lacrado. Então nós temos aí, galera, nossos 7 lacradores do ano. Eu quero que vocês coloquem aí a lista de vocês, o ranking de vocês. Que Deus possa abençoar muito o Natal de vocês. Aproveitem, se divirtam. Ainda tem alguns vídeos especiais que a Linhagem Geek vai lançar nesses dias. E oficialmente voltamos no dia 5 de janeiro com o Esquadrão Nerdola. Fiquem todos com Deus, um Feliz Natal e até a próxima. Valeu, galera!